Fala, meus alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos ver a continuação de termoquímica, onde na última aula nós falamos de quantidade de calor, que é o início da termoquímica, e hoje nós vamos falar de entalpia. Além disso, eu também vou falar na aula de hoje, nessa videoaula, sobre o nosso portfólio e também vou fazer a correção do teste com consulta. Então, primeiro vamos para a nossa aula e depois eu falo do portfólio, teste com consulta. Tudo bem? Então, na outra aula, nós vimos a questão da quantidade de calor. A quantidade de calor envolvida em uma determinada reação química. Então, a entalpia é a medida dessa quantidade de calor liberada ou absorvida num sistema ou numa reação química a pressão constante. E ela é representada pela letra H. Porém, na prática, nós apenas conseguimos medir a variação da entalpia. O que significa a variação da entalpia? É a entalpia final menos a entalpia inicial, ou seja, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, nós temos dois tipos de processo. Nós temos um processo exotérmico e o processo endotérmico. No processo exotérmico, nós temos ΔH menor que zero, um ΔH negativo. O que acontece no processo exotérmico? Ocorre a liberação de calor para o meio externo. Se ocorre a liberação de calor, no final da minha reação, eu vou ter um calor menor do que o calor inicial. Logo, a entalpia dos produtos vai ser menor que a dos reagentes. Se a nossa fórmula de variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos reagentes, se dos produtos é menor que dos reagentes, nós vamos ter uma entalpia negativa. E aí, olha, aqui embaixo eu coloquei o exemplo, uma equação de formação da amônia. A formação da amônia é um processo exotérmico, onde ocorre a liberação de calor. Se ocorre a liberação de calor, eu estou formando a amônia mais calor. Logo, o calor vem aqui, ó, nos produtos, tudo bem? Ou nós podemos representar a equação termoquímica e com ΔH negativo, menos 92,2 kJ, tudo bem? Num processo endotérmico, é o contrário, ocorre a absorção de calor. Se está absorvendo calor, o calor final vai ser maior, o calor dos produtos vai ser maior. Logo, a entalpia do produto, sendo maior que a do reagente, vai ser entalpia final, que é do produto, menos a inicial, que é do reagente. Então, vai ser positivo, porque a entalpia do produto é maior. Então, ó, nós temos aqui, ó, que o reagente vai formar o produto e vai aumentar a entalpia, o calor. Logo, esse menos os reagentes vai ser positivo, certo? E como ocorre a absorção de calor pelo sistema, então eu estou aqui, ó, no reagente mais o calor que está absorvendo para acontecer essa reação de decomposição da amônia. Ou nós podemos também colocar a reação de decomposição da amônia e o ΔH no final com ele positivo, porque é endotérmico. Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vimos os processos exotérmicos e os processos endotérmicos. Falamos de entalpia. Tudo bem? Agora, eu vou falar do portfólio e também fazer a correção do teste com consulta. Certo? Portfólio. Primeiro, o que significa um portfólio? Um portfólio é a coleção de todos os trabalhos, é a coleção, é a reunião de tudo que foi feito em um determinado processo de trabalho, certo? Ou seja, tudo que a gente fez desde quando começou as videoaulas, quando começou o processo de ensino à distância devido à pandemia, todos aqueles trabalhos que foram feitos são trabalhos que devem entrar no portfólio. Então, o que acontece com esse portfólio? Você vai reunir tudo que foi feito cronologicamente, ou seja, segue um tempo inicial, um tempo final, segue uma cronologia. Então,
é você reunir tudo isso que foi feito e colocar nesse documento, que é o portfólio. O que não é um portfólio? Um portfólio não é definição de conceitos. Conceitos eu já sei. Eu não quero saber conceito do que foi dado, certo? Então isso não é um portfólio. O que significa um portfólio? Um portfólio é você relatar o que foi feito, é fazer uma resenha do que foi estabelecido até agora. Então, você vai fazer isso de forma cronológica. Então, na primeira semana o professor falou disso. O objetivo da aula foi esse. Os pontos principais dados na aula foram isso. Exemplos práticos foram dados como isso que está relacionado com aquilo. Enfim, é você fazer um relato, você falar sobre aquilo que está sendo dado e não sobre o conceito da matéria, certo? Então, eu já expliquei aqui o que é um portfólio e o que não é um portfólio. Outra coisa, vou corrigir meus portfólios baseados nisso que eu falei, o que é um portfólio e o que não é um portfólio. Vou levar em consideração trabalhos copiados de internet não vão ser considerados, porque isso é considerado plágio e plágio é ilegal. Outra coisa, portfólio é um documento individual, certo? Se eu verificar algum trabalho que foi feito em dupla, grupo ou que esteja igual, também não vou considerar, vou ter que avaliar de alguma forma diferente, que ainda vou determinar. E, baseado nisso tudo, deixo aqui, então, esclarecido a minha forma de avaliação. Minha forma de avaliação vai ser baseado nisso, o que é um portfólio, o que não é um portfólio, e trabalhos plagiados não serão considerados, certo? Agora vamos partir para a correção do teste com consulta. Então, teste com consulta. Vou pegar o teste aqui no Word e vou colocar na minha tela. Primeira questão. Supondo que os círculos vazios e cheios, respectivamente, signifiquem átomos diferentes, então o esquema anterior representará uma reação química balanceada se substituirmos as letras X, Y e W, respectivamente, pelos valores. Então, nós estamos vendo aí uma reação química, onde nós temos duas bolinhas de espaço vazio branca e duas bolinhas com um espaço azul, e formando essa estrutura aqui, onde está o W, certo? Uma reação química balanceada, temos que seguir a lei de Lavoisier, onde nada se cria, tudo se transforma. Então, você tem que ter tudo que tem no lado dos reagentes, você tem que ter no lado dos produtos. Logo, a resposta é a letra D. A reação balanceada seriam o X igual a 3, Y igual a 1 e o W igual a 2. E aí nós vamos ter o mesmo número de bolinhas brancas e o mesmo número de bolinhas azuis. Certo? Questão 2. De acordo com a lei de Lavoisier, quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, a massa em gramas de sulfeto de ferro obtida será a D. Então, lei de Lavoisier, se está num ambiente fechado, nada se perdeu, tudo se transformou. Então, a massa que eu tenho nos reagentes tem que ser igual à massa que eu vou ter nos produtos, pois nada se perdeu. Logo, a resposta é a letra C. Então, eu vou ter a massa de sulfeto de ferro de 1,76 gramas. Questão 3. Aquecido a 800 graus Celsius, o carbonato de cálcio decompõe-se em óxido de cálcio e gás carbônico. A equação corretamente balanceada que corresponde ao fenômeno descrito é... Bom, avaliando essas alternativas, nós podemos excluir aí a letra D e a letra E. Por quê? Porque a decomposição é em óxido de cálcio e gás carbônico. E a letra D e a letra E, nós não temos essa decomposição. Logo, nós temos que avaliar a letra A, B e C. Porém, nós estamos dizendo aqui que é uma equação balanceada. Se é uma equação balanceada, tudo que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter a mesma quantidade nos produtos. Logo, a resposta é a letra C. 4. A equação, essa equação aqui representada, não está balanceada.
Balanceando-a com os menores números possíveis, a soma dos coeficientes estequiométricos será. Então vamos lá. Coloquei aqui para vocês a equação balanceada, onde nós temos que levar em consideração o que eu falei em sala de aula para vocês. Balanceamento de reações químicas, nós podemos fazer pela regra do macho, onde é balancear primeiro metal, depois ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, nessa ordem, tudo bem? Então, nós vemos aí por meio dessa reação, quem é o metal dessa reação? Cálcio. Então, nós temos que balancear o cálcio primeiro, certo? Aqui eu tenho um átomo de cálcio e aqui tenho 3, certo? Então, aqui eu posso jogar um 3? Posso, a princípio sim. Então, vamos fazer agora o ametal. Quem é o metal dessa reação química? O ametal é o fósforo. Então, nós temos aqui, ó, de fósforo, 2 vezes P, que é o fósforo. Então, aqui nós temos 2 e aqui nós temos 1, certo? Então, nós podemos jogar o 2 aqui na frente para tentar igualar a quantidade de fósforo que eu tenho desse lado de cá. Tudo bem? Agora, carbono nós não temos, então hidrogênios. Nós temos que ver agora o número de hidrogênios. O número de hidrogênios, nós temos que calcular aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Então, 6 hidrogênios, tá? Agora, mais esse daqui, ó, 3 vezes 2, 6. Então, no lado de cá eu tenho 12. Se eu tenho 12 aqui, para ter 12 hidrogênios no outro lado, eu tenho que ter 6 de água, certo? Então, a gente chegou a esse balanceamento aqui das reações. Então, somando esses coeficientes que a gente encontrou, 3, 2, 1 e 6, a soma dos coeficientes é 12. Então, a resposta é a letra E. Agora, a questão 5. Calcule a massa molar de 1 mol de Fe3O4, que é um mineral magnetita, onde nós temos aí dado a massa atômica do ferro e a do oxigênio. Como a gente calcula a massa molar? É a soma das massas atômicas. Então, nós temos aí 3 átomos de ferro. Se um átomo de ferro são 56 unidades, 3 vezes 56, porque nós temos 3 átomos de ferro. Então, são 3 vezes 56, mais. Se um de oxigênio tem 16 unidades, aqui eu tenho 4. Então, é 3 vezes 56 mais 4 vezes 16 do oxigênio. E aí a resposta é igual a 232 gramas por mol. Então, 1 mol de mineral magnetita eu tenho 232 gramas por mol, certo? Agora a questão 6. Calcule a massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano quando utilizando o metano como combustível. E aí eu tenho os dados das massas molares, certo? Dada essa equação, nós temos que ver primeiro se ela está balanceada. E aí, nós vemos que ela está balanceada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a proporção. Ele quer saber o quanto de dióxido de carbono, de CO2, é formado na queima de 80 gramas. Primeiro, nós temos que estabelecer a proporção na equação balanceada. Se ela já está balanceada, nós pegamos a proporção que 1 mol de CH4 está gerando 1 mol de CO2. Então, eu coloquei aqui. 1 mol de CH4 está gerando 1 mol de CO2, certo? Então, o que significa 1 mol de CH4? 16 gramas de CH4. Está para 1 mol de CO2, que são 44 gramas de CO2. Ele quer saber quanto que é gerado na queima de 80 gramas de CH4. Então, 80 gramas eu vou gerar X de CO2. Então, X é igual a 220 gramas de CO2. A questão 7. Calcule a massa molar de 5 mols de peróxido de hidrogênio, onde nós temos as massas atômicas.
Então essa questão aqui é a mesma questão parecida com a questão 5. Então aqui, ó, tomando-se a massa atômica dada na questão, que foi as que eu coloquei lá como dados, nós vamos calcular. O peróxido de hidrogênio é 2 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio, mais 2 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio, que é igual a 34 gramas por mol. Então, se 1 mol eu tenho 34 gramas, regrinha de 3, eu pedi quanto que vale 5 mols. Se 1 mol eu tenho 34 gramas, 5 mols eu tenho X. Então, X é igual a 170 gramas por mol. Agora a questão 8. Na reação, essa reação aqui do ferro com a água, o número de mols de hidrogênio produzidos pela reação de 4,76 mols de ferro é... Bom, primeira coisa a gente tem que avaliar se a equação está balanceada. Aqui eu estou dizendo para vocês que já está balanceada, certo? Corrigindo essa questão. Então, vocês avaliaram, está balanceado, vocês estabelecem a relação, né, estequiométrica, onde 3 mols de ferro eu gero 4 de H2. Então, ó, deixa eu botar aqui na questão. Ó, 3 de ferro, estou gerando 4 de H2. Então, eu perguntei quanto que eu vou produzir de H2 se eu utilizar 4,76 mols de ferro. Então, fazendo a regra de 3. Se 3 eu gero 4 de H2, 4,76 mols de ferro, eu vou gerar X mols de H2. Então, é aproximadamente 6,35 mols de H2. Questão 9. Determine a massa em gramas de 0,25 mols de átomos de cobalto, onde a massa molar do cobalto é 60 gramas por mol. Bom, dado aí que a massa molar do cobalto é 60 gramas por mol, então 1 mol corresponde a 60 gramas de cobalto, certo? Eu quero saber quantos gramas equivalem a 0,25 mols de cobalto. Então, fazendo essa regra de 3, eu tenho que 15 gramas por mol para 0,25 mols de cobalto, certo? Agora a questão 10. A remoção de impurezas contidas na água turva da piscina de um condomínio deve ser realizada com a adição de sulfato de alumínio, seguida pela adição de hidróxido de cálcio. Com isso, forma-se uma substância gelatinosa que se deposita no fundo do tanque, com todas as impurezas. A reação química é descrita pela equação, e aí eu coloquei a equação para vocês, certo? Que já está balanceada. Para limpar essa piscina, o condomínio utiliza 500 gramas de sulfato de alumínio e 500 gramas de hidróxido de cálcio. Qual é o reagente limitante da reação e quanto de hidróxido de alumínio é formado? Então, eu coloquei os dados das massas molares, das massas atômicas, e aí eu perguntei essas duas perguntinhas, fiz essas duas perguntas. Qual é o reagente limitante e quanto de hidróxido de alumínio é formado? Então, vamos lá a correção. Primeiro, nós vamos fazer ali a relação, onde nós temos 342 gramas de hidróxido de cálcio está para 3 de sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio, 74 gramas. Então, 3 vezes 74. Só que ele utilizou 500. E aí eu gerei X. Logo, 324,56 gramas de hidróxido de cálcio vão reagir. Como foram adicionados 500 gramas, logo eu tenho 175 gramas de hidróxido de cálcio em excesso. Então, se ele está em excesso, o sulfato de alumínio será o reagente limitante, pois nós temos um limitante e um em excesso. Nós já encontramos o excesso, então só quem pode limitar é o sulfato de alumínio, que é o outro reagente. Então, como a gente vai fazer esse cálculo de quanto de hidróxido de alumínio é formado? Então, aqui, ó, tomando-se essa reação, nós temos que fazer a partir do reagente limitante, como eu expliquei na sala de aula. Se o reagente limitante é o sulfato de alumínio, nós temos que pegar aqui, ó, 342 gramas, eu estou gerando 2 de hidróxido de alumínio. Só que eu usei 500
na prática para limpar a piscina? Então, eu vou gerar Y. Então, o Y encontrado é de 228,01 gramas de hidróxido de alumínio. Certo? Bom, então essa foi a correção do nosso teste com consulta. E também nessa aula vimos a continuação de termoquímica, onde falamos de entalpia. Então, até a próxima aula e cuidem-se!